você orasse agora, para que Deus te alimente, para que Deus alimente o teu coração, para que Deus abasteça a tua alma. Eu não sei se você vai lembrar dessa palavra daqui a 20, 10 ou 15 anos, mas o importante é que hoje você saia daqui, mais uma vez, alimentado pelo poder de Deus e pela sua palavra. Amém? Então eu te peço que você ore agora, por mim e também por você, em nome de Jesus. Pai querido, nós nos apresentamos na tua presença, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai. Pai, nos achegamos a ti, Senhor Deus, e é necessário que os nossos corações se abram, que os nossos ouvidos se abram, para que nós possamos entender a tua mensagem, Senhor Deus, e possamos ser verdadeiramente alimentados, ó Deus. Esse é o nosso desejo, Senhor. Pai, sacia a nossa fome, Senhor Deus. Trata conosco, ó Pai, nos ajuda a melhorar um pouco mais a nossa vida, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, a nossa força, Senhor Deus, a nossa confiança em Ti, ó Pai, na Tua palavra, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, que possamos sair daqui abastecidos, satisfeitos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, assim como até esse momento já fomos grandemente abençoados. Uma vez mais te pedimos, ó Pai, abençoa-nos, Senhor Deus, através da Tua palavra, a cada um dos Teus filhos aqui nesta manhã eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Abrir, eu acho que é uma expressão já meio antiga, né, pastor? Abrir é para alguns, mas para outros é para acessar a palavra de Deus no seu smartphone. Mas desliga aí o Wi-Fi e outras coisas, que é só para acessar a Bíblia, tá? O WhatsApp está proibido, Facebook também. Então, nesse momento, suspende aí as redes sociais, mas vale abrir a palavra de Deus para que você possa acompanhar. Livro de Jeremias, capítulo 29. Os planos de Deus são maiores, graças a Deus por isso. O contexto do livro de Jeremias, especificamente no capítulo de número 29, ele é escrito num momento de bastante complicado para o povo de Deus. Quando Jeremias escreve essa carta, que está descrita no capítulo 29, o povo havia sido levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Já haviam se passado 4 anos em que o povo de Deus havia sido derrotado e levado ao cativeiro babilônico. Alguns haviam ficado em Jerusalém, alguns ficavam na terra, e uma grande parte do povo de Deus havia sido literalmente transportada do seu povo, da sua cidade, do seu território, das suas cidades para a Babilônia. E Deus havia informado o povo, através dos seus profetas, que esse cativeiro babilônico, quando ele foi anunciado e predito, se o povo não se consertasse, se o povo não se acertasse, se o povo não fizesse aquilo que agradava a Deus, esse cativeiro seria de pelo menos 70 anos. E 4 anos haviam se passado, e o povo estava num momento bastante complicado, eles estavam com muito medo, bastante confuso, eles não tinham certeza do que estava acontecendo, de que isso realmente duraria tanto tempo, até porque falsos profetas haviam se levantado para dizer para o povo: olha, esse cativeiro que está acontecendo agora, em 2 anos ele vai acabar. Se você olhar na própria palavra de Deus, capítulo 28, versículo, acho que 3, se não me engano, Ananias diz uma falsa profecia, dizendo assim: olha, daqui 2 anos, esse cativeiro vai acabar. Isso não era uma verdade, isso era uma mentira. Deus havia falado através de Jeremias, de que o cativeiro seria de 70 anos. E o povo estava em terra estranha, cativo, prisioneiro. E imagine-se agora assim, completamente desprovido de todos os seus planos e seus projetos. Você já não tem mais a sua empresa, você já não tem mais a sua terra, você já não tem mais a escola dos seus filhos, você já não tem mais a sua casa, você está numa terra completamente estranha, você já está ali por 4 anos, você foi levado contra a sua própria vontade, e o povo se vê extremamente abatido.
Ele não sabe mais o que fazer. Essa não é a minha terra, esse não é o meu lugar. Eu quero voltar para a minha casa. Eu quero as bênçãos de Deus que eu tinha onde eu estava antes. E é nesse contexto, nessa situação, que através de Deus, movido pelo Espírito de Deus, Jeremias escreve uma carta para aqueles que estavam no cativeiro. No primeiro versículo do capítulo 29, nós lemos assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. É nesse contexto que Jeremias escreve. Ele ficou com alguns que permaneceram em Jerusalém, mas ele sabia do contexto em que aquele povo que estava na Babilônia estava vivendo, das dificuldades, da confusão que eles estavam vivendo, da angústia, das necessidades daquele povo. E movido pelo Espírito Santo de Deus, ele manda essa carta para aqueles que estavam lá na Babilônia, cativos de Nabucodonosor. E nós vamos entender a partir do versículo 5, versículo 4, qual era a mensagem que Deus manda para o seu povo no cativeiro, no momento de crise, no momento de escassez, no momento de dor e confusão. Versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Para deixar bem claro que a mensagem não era de Jeremias, nem do rei, mas sim de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. A realidade, irmãos, é que em momentos complicados, de crise, ou mesmo em momentos de total bonança e bênção de Deus, a palavra de Deus nos orienta para que vivamos. Apesar da crise, viva. Se está tudo bem, glória a Deus, amém, viva. O povo estava parado, inerte, esperando se resolver aquela situação que era maior do que eles. E a primeira lição que Deus dá nessa carta que através de Jeremias é enviada para o povo, o primeiro recado que Deus dá para o povo é: apesar da crise, apesar do cativeiro, apesar de você estar numa terra completamente estranha, de uma situação sobre a qual você não tem controle, viva. Palavra de Deus, viva. Ele fala: construam casas, plantem pomares e comam dos seus frutos. Na casa do Jairo tem lá, plantado lá um pezinho de jabuticaba. Faz alguns meses, né, Jairo, que você plantou esse pé de jabuticaba. E há poucas semanas nós tivemos o privilégio de saborear uma jabuticaba docinha. Acho que foi a primeira produção da jabuticabeira. Mas ela só se tornou realidade porque em algum momento o presbítero Jairo plantou aquele pezinho de jabuticaba. Nós só podemos colher frutos daquilo que nós plantamos. Nós só podemos colher alguma coisa se a gente semear alguma coisa. E nós não conseguimos semear nada quando ficamos parados, estupefatos, estagnados por conta da crise, dos problemas, das dificuldades, das lutas. E é natural que, num primeiro momento, a gente sinta o impacto disso e a gente se sinta abalado. Às vezes, a primeira pergunta é: e agora, o que eu faço? A minha empresa, o meu trabalho, a minha família, a minha saúde. E agora, o que eu faço? Esse momento é natural e é válido para qualquer um de nós. Só que esse momento não pode ser a continuidade da nossa vida. Eu não posso acordar todos os dias e ficar pensando naquele dia: e agora, já que eu não sei o que fazer, eu não vou fazer nada. O dólar subiu, eu não vou fazer nada. A inflação chegou, eu não vou fazer nada, até que ela se resolva. Eu não vou fazer nada até que essa situação mude. Eu não posso viver assim.
E eu entendo pela palavra de Deus que isso é contrário à própria recomendação de Deus. E veja que o povo estava em cativeiro, o povo tinha todos os motivos do mundo para ficar sentado debaixo das figueiras. Um dos salmos, se não me engano, é o 137, que fala que pediam para que eles tocassem e cantassem. E eles falam assim: como poderemos entoar o cântico de Deus em terra estranha? Nem cantar ou louvar a Deus eles não conseguiam mais, porque eles estavam com raiva, frustrados, estavam fracassados, eles estavam numa pior, como se diz. Eles estavam ruim, estava tudo ruim. Eles não conseguiam nem cantar ou adorar a Deus. E aí Deus instiga o coração de Jeremias e fala: Jeremias, manda uma mensagem para o meu povo, porque eles estão lá naquela situação, e eles não estão entendendo que sou eu que estou controlando tudo, porque diz aqui, foi eu que os fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Tudo que acontece na nossa vida está de acordo com os planos de Deus. Tudo que acontece na tua história, se você coloca a tua vida aos pés do Senhor, confie, está de acordo com os planos de Deus. Está de acordo com o propósito dele. A gente não entende muitas vezes o porquê de certas situações, e a gente pergunta: Deus, mas por que isso está acontecendo? Eu tenho para mim que às vezes a gente até se acha um pouco demais, porque no meio de 7 bilhões de habitantes que existem no planeta Terra, tem circunstâncias que nos acometem, que a gente olha para Deus e fala: Deus, por que é que o Senhor está fazendo isso comigo? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, e a gente acha que Deus está fazendo muitas vezes alguma coisa que é contra a nossa vontade, que é contra os nossos planos ou os nossos projetos. A gente acha que Deus olhou para nós, entre 7 bilhões de pessoas, e falou assim: Pablo, agora é você, toma. Eu penso assim, você pode pensar de outro jeito, é o meu jeito de imaginar, que às vezes é achar um pouco demais. Sabe, achar que Deus pegou um dardo, uma seta, mirou em você, e falou assim: eu quero complicar a sua vida. Isso não é Deus. Deus não faz isso. Deus diz: eis que estou convosco todos os dias. Apesar das lutas, das tribulações, das batalhas, eis que estou convosco todos os dias. Então não vale a gente olhar para Deus: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor fez isso com a minha empresa? Por que o Senhor fez isso com o meu trabalho, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai? Os planos de Deus são maiores e mais longos do que a nossa mera existência. Nossos antepassados passaram. Muitos de nós vão passar no seu devido tempo. E a história vai continuar até o dia em que Deus decidir colocar o ponto final na história. E isso está no controle dele, não no nosso. E aí Deus olha para essa circunstância e fala: Jeremias, manda aquele povo olhar para a nova situação e mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Olha, vai lá e começa a construir alguma coisa. A construção de uma casa demora pelo menos 1 ano. Para nós hoje, né? Se a empreiteira funcionar, se der tudo certo, se tiver tudo legalizado na prefeitura, se você conseguir ter os recursos para o material de construção, pelo menos 1 ano. Para você plantar alguma coisa, colher e comer do seu fruto, algumas plantas ou árvores, 2, 3, talvez 4 anos. E Deus está falando para o povo assim: olha, não fique parado, continue caminhando, siga em frente, viva. Casem-se. Eu não vou casar. É muito complicado, não vou casar, eu não quero mais ter filhos. E Deus está falando assim: casem, deem-se em casamento, deixa a vida seguir o seu rumo, continua vivendo, apesar das circunstâncias, das crises, dos problemas, continua vivendo. Viva! A vida é vivida um dia após o outro. Nós colocamos marcos a cada 365 dias, pelo menos, para dizer: opa, subiu mais um, subiu mais. Mas a vida é vivida um dia após o outro. Viva! Estruture a sua casa. Construa a sua casa e a sua família aos pés de Cristo, aqui na igreja. Está apertado, está complicado, é um bom momento para você estar aqui na casa de Deus. Esse é o melhor lugar para você vir e se reunir com a tua família. Construa a tua casa aos pés do Senhor.
Aqui você é alimentado, aqui você recebe bênçãos e palavra de Deus. Reúna-se aqui à casa de Deus, é um lugar onde você deve buscar. Multiplicai-vos, não vos diminuais. Deus projeta para o povo dele, para você, assim, continua em frente. A partir do versículo 7, ele coloca uma outra recomendação que é de suma importância para todos nós. Procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. A gente tem todo direito de reclamar. A gente reclama no Facebook, quando alguém vai lá e detona a situação que a gente está vivendo, a gente não se segura. Eu curti, esse falou tudo. Tudo que eu queria dizer, esse está falando. Está lá, está curtido. Compartilha até com um e com o outro. Faz parte. A situação não está fácil. A gente não é bobo nem palhaço e vê tanta coisa que nos deixa, às vezes, assim, irritados, é ou não é? Irritados, frustrados. A gente fica, às vezes, envergonhado. Tem coisa que a gente ouve que, não acredito que falou uma coisa dessa. É impossível que tenha falado isso. Isso é natural e isso é humano. Isso vale para toda a sociedade. Mas Deus fala para mim e para você, olha, a segunda recomendação que eu te dou, ore pelo país, ore pela cidade onde você está, ore pela empresa onde você trabalha, ore pelos teus funcionários se você é empresário, ore pelos teus clientes se você depende de clientes, ore pelo teu bairro, ore pelo teu prefeito, pelos deputados, pelos vereadores, ore pelo teu país. Tem gente que fica torcendo assim, olha, para mim, quanto pior, melhor, porque eu não aguento mais. Tem que acontecer uma catástrofe, tem que sair, tem que acontecer. O jogo político está todo dia sendo exposto para cada um de nós, o tempo todo, mesmo que você não queira, está ali. O jogo político é presidente da Câmara, é presidente do Brasil, é senador, está cheio de coisas e conflitos. E às vezes a gente embarca nessa e fala assim, olha, eu quero mais é que se exploda tudo mesmo. Eu quero mais é que isso termine para acabar essa agonia que a gente está vivendo. Só que a palavra de Deus para mim e para você, olha assim, olha, procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor. Irmãos, nós temos que orar pelo nosso país. Nós temos que orar pelo nosso estado. Nós temos que orar pela nossa cidade. Essa é a atitude daquele que entende que a palavra de Deus quer realmente o melhor para nós. E olha o conceito que Deus coloca, e ele é tão verdadeiro. Ele fala assim, olha, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Se o país prosperar, nós também prosperaremos. Se a cidade prosperar, nós prosperaremos. Se os nossos clientes prosperarem, nós prosperaremos. Se os nossos funcionários prosperarem, a nossa empresa vai prosperar. E por que a gente esquece disso? Será que nós não deveríamos, todos os dias, colocar isso na nossa listinha de oração? Porque a gente ora pedindo para as nossas necessidades pessoais. Se Deus resolver a minha vida, então está tudo bem. Mas é do meu bairro, da minha cidade, do meu país. Isso é problema do governo. Se Deus resolver a minha vida, está ótimo, glória a Deus, aleluia. Mas Deus está falando para o povo assim, olha, é para vocês orarem por Nabucodonosor e pela Babilônia. Fala, mas Deus, tem certeza que a gente não pode orar para o Senhor tacar fogo do céu, queimar, destruir a Babilônia, fritar Nabucodonosor? Tem certeza, Deus, que o Senhor não pode matar ele só um pouquinho? Deus falou assim, não, ore para que prospere. Porque era plano de Deus que eles vivessem aquele momento e aquele tempo. É plano de Deus e propósito de Deus que a gente viva nesse tempo, 2015, aquilo que nós estamos vivendo. Deus tem o controle de todas as coisas, tudo está na sua mão. E por Ele ter o controle, não quer dizer que foi Deus que instituiu a crise no nosso país, na tua empresa, no teu emprego, no teu casamento, na tua família. Não foi Deus que mandou uma enfermidade para você.
mas Ele tem o controle de todas as coisas que estão acontecendo. Ele sabe, mas Ele espera de você, de cada um de nós, uma atitude diferente daqueles que apenas tacam pedra, que se juntam à multidão apenas para protestar, porque no fundo, quer apenas ter o seu pedaço melhorado, apenas aquilo que lhe compete. Se a minha casa e a minha família estiver bem, amém. Eu preciso que a minha casa esteja bem, que o meu bairro esteja bem, que a minha cidade esteja bem, que o meu estado esteja bem, que o meu Brasil, que o meu país esteja bem. Ore pelo país. Se o país melhorar, a tua vida vai melhorar também. Amém? Glória a Deus. A terceira coisa, que é muito comum em tempos de dificuldade, de crise, de apertos, é que à medida que as dores, os sofrimentos aumentam, nós tendemos muitas vezes a voltar os nossos ouvidos somente para aquilo que nos agrada. Então, aquilo que nos dá um pouquinho mais de alegria. Assim, tem gente que às vezes vem à igreja, e já aconteceu, já ouvi de pessoas reclamando, que fala, olha, a gente já tem uma semana tão complicada, é tão difícil, é tanta luta, é tanto problema, chegar na igreja e ainda ouvir uma mensagem de repreensão, olha, por favor, né, pastor, tenha misericórdia. A gente já está tão triturado, ainda vai na igreja para ouvir mensagem, né, que tem que se corrigir, que tem que melhorar, que tem que fazer. Por favor, por que a gente não vai lá e fala assim, olha, Deus é amor, Deus vai resolver teu problema, Deus vai fazer você ficar milionário, isso que eu quero ouvir, é isso que eu quero. Se uma igreja estiver falando isso, eu estou indo lá agora, eu quero ficar milionário, eu quero pagar minhas contas, eu quero... Gente, infelizmente, tem pessoas que se deixam levar por isso. E isso estava acontecendo com o povo. E o próprio Deus fala assim, a partir do versículo 8. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Olha o que ele está dizendo. Por querer tanto, muitas vezes, uma situação diferente daquela que nós estamos vivendo, muitas vezes nós mesmos produzimos sonhos que não têm a ver com a realidade daquilo que Deus quer para nós. Ele está dizendo assim, olha, nem acredite nos sonhos que muitas vezes vocês mesmos estão sonhando, porque é você de tanto querer aquilo, que está gerando aquela imagem, e quando você dorme, nossa, é isso que realmente eu quero. Mas isso só vai acontecer se estiver no plano de Deus e na vontade de Deus. Não adianta você mentalizar, mentaliza, irmão, que a crise vai embora, mentaliza, e fica pensando, pensa positivo, que a crise vai embora, mentaliza que a cura acontece. Isso é visão mundana, isso é visão do mundo, que tenta colocar em você, ou dizer que você tem poder e capacidade, de que apenas com o teu pensamento positivo, mudar toda a tua situação, a tua história, o teu país, a tua empresa. Isso é uma visão do mundo, que tenta colocar o homem no centro das coisas como principal responsável por tudo aquilo que lhe acontece. Mas nós sabemos que maior do que a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, estão os planos de Deus para a minha vida. Por mais lícitos que sejam os meus desejos e sonhos, para que eles sejam realmente bênção, eles têm que bater com aquilo que Deus quer para mim. Na continuidade ele diz assim, versículo 9, eles vos profetizam falsamente em meu nome, não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Versículo 11, se você não tem marcado, marca aí na tua Bíblia. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Cuidado, meu irmão, para não ouvir e não dar atenção somente para aquilo que te agrada. É a palavra de Deus dizendo isso. Porque ao sermos conduzidos por isso, podemos nos enganar e ouvir até falsas profecias, ou mesmo pessoas que vinham em nome de Deus falar coisas que Deus está dizendo, eu não mandei eles falarem no meu nome. Mas chega alguém para você e fala assim, olha, Deus está me mandando dizer para você, olha, que
vai acontecer e vai ser assim, vai ser assado. Eu dou graças a Deus, porque aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, eu acho que nós temos assim muito temor de Deus. Cada vez que alguém se levanta e sente no coração de falar alguma coisa, impelido pelo Espírito Santo, eu acredito assim, pastor, que a pessoa fala isso com muito temor e tremor diante de Deus. E não com profetada, roda, assim, no atacado. Eu quis que vos digo. E sai dizendo qualquer coisa. Porque, infelizmente, muitas pessoas seguem e são abordados em outras comunidades ou igrejas por pessoas que agem assim. Já ouviram aquela de um que chegou e a pessoa tinha, acho que, ficado viúvo, e era uma pessoa que interessava, talvez, algumas das senhoras da igreja, e uma dessas próprias, com certo interesse, chegou para a pessoa, e ela tinha passado já um tempo fora da igreja, não sabia da vida dela, o que tinha acontecido depois de um longo tempo. Eu assim, eis que vos digo que tu vais se casar com uma varoa valorosa. Aí o rapaz falou assim, puxa, mas eu já casei. Aí a profeta falou, e por que não me avisaste? Tem profetada que leva para tudo. Eu já ouvi coisas sobre a minha vida, olha, como vai acontecer assim, vai fazer assim. Há pouco tempo, Thaís e eu estávamos com pessoa que falou assim, olha, Deus está me dizendo para falar isso para você. A nossa atitude é, vamos colocar nas mãos de Deus. Deus, se o Senhor está falando isso para a minha vida, no teu tempo, de acordo com o teu plano, vai acontecer. A própria palavra de Deus fala que nós devemos provar as profecias. Nós devemos provar. Se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, é a primeira coisa, está descartado. Primeira coisa, não bate com a palavra de Deus, é contrário a alguma coisa que é uma das leis do Senhor, descarta, filho, joga fora. Descarta. Não demais, coloca para que Deus prove. Mas olha agora Deus dizendo, olha assim, olha, eu tenho os planos, eu sei os planos que tenho a respeito de vós. E Deus já dá uma dica. Não são planos secretos, não são planos que você não deva conhecer. Plano surpresa, tchá, tchá. Ele está dizendo assim, são planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Os planos de Deus para a sua vida, Débora, são planos de bênção. Iva, os planos que Deus tem para você são planos maravilhosos. Os planos que Deus tem para a tua vida, acredite, se você se colocou aos pés do Senhor Jesus, se você entregou a tua vida, deixa Ele conduzir a tua vida. Agora, se você ainda não fez isso, você vai continuar vivendo pelos teus próprios planos e caminhos. E aí não adianta reclamar, porque você não tem nem a quem recorrer. Mas se a tua vida está afirmada em Deus, confie que os planos de Deus para você são de paz e de bênção, de esperança e de futuro. E quando a gente fala em futuro, de acordo com a palavra de Deus, a gente precisa discernir muito bem que nós temos uma propensão muito forte em que o nosso futuro seja o amanhã ou daqui a pouco, muito próximo, muito já, muito imediato. A palavra de Deus nos garante que em todos os dias das nossas vidas seremos sustentados pelo Senhor. Ele há de nos guardar. Mesmo num leito de hospital, estaremos sendo cuidados pelo Senhor. Mesmo passando dificuldades, estaremos sendo sustentados pelo Senhor. Entenda. Tira da cabeça que bênção de Deus é dinheiro. Tira da cabeça. Bênção de Deus para a tua vida não é dinheiro. Ele pode apenas ser uma das bênçãos que Deus tem para você na medida certa e no tempo dele. Bênção de Deus é ter família. Amém? Bênção de Deus é ter alguém com quem compartilhar um pedido de oração, uma necessidade. Bênção de Deus é ter alguém que liga para você para saber se você está bem. Para dizer, escuta, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Estou com saudade de você, está tudo bem? Bênção é termos esse lugar para nos reunirmos aqui, cada um dos cultos, celebrarmos a Deus com alegria, cantarmos, colocarmos nosso joelho no chão, falarmos com Deus as nossas necessidades, sabendo que Ele está nos ouvindo. Isso é bênção. Bênção é ver os nossos filhos crescendo na casa de Deus, aprendendo da palavra de Deus. Bênção é saber que nós temos esperança.
É sabermos que nós temos para nós um futuro guardado, preparado por Deus. A mensagem de sábado passado falava sobre moradas preparadas por Deus para nós, planos de bênção e de futuro. Você está nos planos futuros de Deus, senão Ele não estaria preparando para vocês moradas. Amém? Esses são os planos de Deus, propósito de Deus. E a vida? Viva, dia após dia. Viva, firmado em Deus, passo após passo. A quarta referência, que encerra essa nossa meditação, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Quando Deus fala, serei achado de vós, quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei dos meus filhos. Uma das brincadeiras que eles mais gostam de fazer comigo e com a Thaís é brincar de esconde-esconde. E é claro que eles querem que a gente conte para eles se esconderem. Mas tem vezes que a gente se esconde também. E às vezes, para brincar com eles, eu me escondo. Sabe aquele, quando você se esconde de uma forma caprichada, que eles não vão te achar? E daí o Gustavo e a Isabela vão para cá e para lá e não acham, e procura e não acham, e procura. Cadê o papai? Cadê o papai? O papai está aqui, o papai não está, o pai está escondido. Quando eu não quero ser encontrado, eu capricho no esconderijo, só para pregar uma pecinha neles. E quando eu quero que eles se divirtam, que eles se realizem na brincadeira, eu me escondo de uma maneira que não está assim, sabe, tão escondido assim. Que com um pouco de esforço, um pouquinho, olha para cá, para aqui, assim, achei o papai, 31 do papai, e eles ficam felizes da vida, eu encontrei o papai. E o versículo 14, Deus está dizendo assim, eu serei achado por vós. Ele está dizendo assim, eu não vou estar escondido, eu não estarei escondido, distante, eu quero ser encontrado por vocês, ele está dizendo, eu quero que você me encontre. Eu quero que a tua oração encontre resposta. Eu quero que você entenda a situação e o momento e as crises e as lutas. Você continue vivendo. Não se desvie por falsas mensagens ou profecias. Deixe elas para lá. Confie que o meu plano para a tua vida é melhor do que qualquer outra coisa que você vai encontrar. Mas se volte para mim, se aproxime de mim e me busque. Porque se você me buscar com todo o teu coração, você vai me achar. E eu te pergunto, o que é que você está esperando para buscar a Deus? Alguma coisa está impedindo de que você realmente coloque todo o teu coração nessa busca? Ainda há alguma dúvida de que os planos de Deus para a tua vida são melhores do que os planos que você projetou? Ou você ainda está esperando que os planos do governo façam sentido? Não, eu preciso esperar que isso se resolva. Isso tem que ter uma solução desse outro jeito. E Deus está dizendo assim, olha, se você me procurar, você vai me achar. Se você vier e orar a mim, eu vou ouvir a tua oração. E como faz diferença, irmãos, a gente saber que Deus está ouvindo a nossa oração. Que você não está falando da boca para fora à toa, você não está falando para o vento. O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, quer ouvir a tua voz, o teu clamor, a tua oração. Para que você permita que Ele cumpra na tua vida o propósito dEle. Para esse povo, nesse momento, naquela época, Deus tinha uma sentença de 70 anos. 4 anos haviam se passado, e eles ainda teriam que viver e esperar mais 66 anos, até que o plano de Deus se cumprisse. Era um plano de purificação, era necessário.
que houvesse purificação, conversão nas pessoas, no povo, que eles entendessem que Deus fala e cumpre aquilo que Ele fala, que Deus não mente. O povo precisava passar por aquele momento. Hoje, cada um de nós está vivendo uma situação e um momento diferente. Olha para a tua vida, os desafios que você está vivendo. Deus não me autoriza a dizer de forma alguma que o teu sofrimento, exílio ou teu problema vai durar 70 anos. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para a tua vida. Deus é que sabe. Pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Deus é que sabe o tempo, de acordo com aquilo que você está vivendo. Mas Deus está dizendo para você, você não sabe qual tempo é, mas não deixe de viver. Não deixe de aproveitar as bênçãos que Deus tem te dado a cada dia. Conversávamos ontem, né, Celso? Assim, olha para as bênçãos que Deus tem dado a cada dia. Né? Olha, em vez de só se preocupar com o final do exílio, com o cativeiro, com a crise, olhe para aquilo que Deus já tem dado a você. Olhe para as bênçãos que Deus tem te dado. Seja grato e viva. Alegre-se com aquilo que Deus tem te dado. Glorifica a Deus, canta. Adora a Ele por aquilo que Ele já tem feito a cada dia, a cada instante. Aquilo que Ele já fez nesta manhã na tua vida. Você pode abrir o teu coração e dizer, Deus, ouve a nossa oração. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Sara esta nação. O próprio cântico, sem nenhum tipo de solicitação ao Nilton, que fez a ministração, já traz a realidade que é necessária para nós. Não esqueça de colocar a nossa nação aos pés do Senhor. É uma recomendação da palavra de Deus que precisa ser colocada em prática por nós. Precisamos lembrar de orar pelo nosso país, irmãos. Precisamos ser pessoas que colocam a nossa nação, nossos governantes, nossos negócios, empresa, tudo que está ao nosso redor aos pés de Deus. Lembre-se de fazer isso. Lembre-se de confiar nos planos de Deus. E não deixe de buscar ao Senhor Deus com todo o teu coração. Porque é isso que Ele está esperando de você.